Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Passou uma semana bem? Como é que foi a semana? Foi boa para ti? Olha, nós estávamos aqui ansiosos para entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, aí no seu tablet, celular ou alguns na televisão, para a gente compartilhar mais uma lição da classe bíblica nossa. Olha, nossa lição da Escola Sabatina é nova, hoje é tudo novo, tudo zero bala. E a nossa lição vem falando das 3 mensagens angélicas. Você deve pensar, o que é isso? Calma, que hoje eu estou muito bem aqui acompanhado, sempre estive, certo? Mas hoje nós vamos dar o pontapé inicial de mais uma lição. Você já tem a tua? Não? Se não tem, bota no chat, precisa da minha lição, que nós vamos dar um jeitinho de levar uma lição para você. E se você já tem, muito bem. Vamos então iniciar mais um trimestre. E acredito, como foi o trimestre passado, vai ser um trimestre de muita surpresa, muita coisa chique para a gente aprender, para compartilhar. Tá certo? E eu quero apresentar para vocês nossos grandes amigos. Tudo bem, Joel? Graças a Deus. Melhor agora, né? Na companhia de vocês. Que pena que hoje o Kevin não está aqui, né? Não, isso é bom, porque o Kevin fica brigando muito comigo aqui, que eu fico falando errado, olhando errado. Os nossos amigos aqui são mais o Lequinho, o Drummond é mais tranquilo. A gente falava que o Kevin é um... É o diretor? Mas a gente lembrava dele como o Lombardi, né? Isso. Só ficava atrás das câmeras. E o Eliakim, como é que a gente vai definir ele? Mas nós vamos ter que mostrar eles, né? A gente só não mostra eles para vocês, porque eles são mais bonitos que nós, né? Aí nós vai ficar sem graça. Gente. Não vai de jeito nenhum não, tá? Mas hoje aqui está novamente o Eliakim. O Kevin, nós demos férias para ele, né? Mas o Kevin já volta. É um prazer muito grande trabalhar com o Kevin, com o Eliakim, com o Vinícius Drummond, a nossa turma da sonoplastia, nota 10, né? Muito, muito boa. E você, Elton? Tudo ótimo, uma bênção. E feliz de estar começando mais um trimestre com essa lição que vai fazer também com a nossa vida assim uma coisa maravilhosa, né? Uma transformação maravilhosa, de uma mensagem muito importante. Amém. Ô Joel, nós vamos te dar o privilégio, hein? De você já iniciar a lição conosco, orando por nós. Amém. E pelos nossos amigos. Olha, e não se esqueça, conforme o Joel vai orando, vai expondo o seu caso a Deus, o teu pedido a Deus, e nós vamos aqui juntos, nós aqui, os nossos amigos ali, os nossos meninos junto conosco orando, para que Deus atenda e responda conforme Deus sabe que é melhor para nós, certo? Vamos lá? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós louvamos o teu santo nome mais uma vez. Amém, Senhor. Pela oportunidade de estudar a tua palavra. Amém. A lição da Escola Sabatina é um meio pelo qual nós temos de acessar a Bíblia, de compreender melhor o que o Senhor quer nos ensinar. E tem sido uma bênção na nossa vida. Tem sido. E nós, neste momento, gostaríamos muito mesmo de compartilhar esses assuntos aqui através das redes sociais com os nossos amigos que estão em casa, para que eles também possam aprender sobre essa verdade, que esse assunto possa despertar a curiosidade, aumentar o conhecimento, mas, sobretudo, aumentar o nosso preparo, voltar o nosso coração para Ti. Que esse seja o objetivo. E que Teu Espírito Santo possa acompanhar as palavras que serão ditas aqui. Que Ele possa nos dar as palavras corretas e o ensino correto àqueles que estão ouvindo. Graças te damos por tudo e pedimos uma porção dobrada do Espírito sobre cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Joel e Elton. Elton e Joel. Elton e Joel. Não, vamos começar aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Depende. Então depende da pergunta? Da sua direita para a esquerda. Tá. Então vamos. Elton, que sobrou para você. É o seguinte. Bom, nós já estamos acostumados aqui na igreja a tratarmos alguns assuntos, algumas palavras, algumas nomenclaturas, certo? E o título da lição desse trimestre começa com algo já muito familiar para nós. Só que às vezes, Elton e Joel, tem algum amigo nosso que nunca... O que é 3 mensagens angélicas? Por que 3 mensagens angélicas? O que é isso? Onde está isso? Vocês querem, mais ou menos assim, explicar para o nosso pessoal de casa, para os nossos amigos e alunos da nossa classe, o que significa 3 mensagens? O que é 3 mensagens angélicas? Onde que está isso?
Bom, vamos lá. A leitura bíblica, geralmente nós temos aí uma forma por alto, né? Não é um número preciso, mas a Bíblia, 90% dela é literal e 10% é simbólico. E no Apocalipse esses números se invertem. 90% dele é simbólico e 10% seria então literal. Não é preciso, tá? É só só para a gente ter uma ideia. Então, no Apocalipse a gente se depara com muitos... Bom, já começa no nome, né? O livro que a gente vai estar estudando, Apocalipse, você que está aí nos assistindo, quando fecha os olhos aí um minutinho e quando eu falar a palavra Apocalipse, tenta criar um quadro na sua cabeça aí. O que é que vai vir na sua cabeça? O que vem na nossa cabeça quando a gente ouve essa palavra? Hollywood, Apocalipse. Fim de tudo. É destruição, né, aquele cenário... É o pau comendo, não né? Já começa por aí. O livro do Apocalipse tem essas questões. Apocalipse, a primeira palavra do livro, na tradução, diz revelação. Né? Inicia-se o livro assim. E é a tradução da palavra Apocalipse, revelação. E nesse livro nós vamos encontrar muito simbolismo. A gente encontra dragão, a gente encontra besta, a gente encontra, né, um animal. A gente vai encontrar ali um cenário muito diferente do que a gente está acostumado. E aí a gente encontra anjo voando, anjo clamando. E nós temos esse termo aí, as 3 mensagens angélicas, porque se encontram lá em Apocalipse 14, dizendo que quando João viu um anjo voando pelo meio do céu. Logo em seguida ele diz, vi outro anjo e seguiu-se a este outro anjo. E depois mais outro anjo. São 3 anjos, e anjo ali é a representação de uma mensagem que Deus tem para o seu povo, e um povo que transmite essa mensagem também pode ser representado por um anjo. Então são 3 mensagens que Deus tem para um tempo específico da história. E o interessante, né, Elton, que quando fala mensagem angélica, é uma mensagem que é direcionada de Deus, é isso? Se eu tiver... 3 mensagens que Deus tem para o seu povo. Para ser transmitida ao ser humano, é isso? Exato. Então essa lição, Elton, que nós vamos estudar, é Deus com muito carinho mandando um recado para mim? Exato. Por isso chama a revelação de Jesus Cristo, né? Revelação não é algo oculto, é algo revelado, né? Para nós. Mas eu vi que antigamente os padres não deixavam o pessoal Exato. Ler. Existem alguns que falam assim, não mexe com isso não, porque é algo que vai fazer mal para você, vai mexer com a sua cabeça. Então, assim, não é nada disso. É Jesus falando, eu tenho uma revelação importantíssima para vocês, o meu povo, meus filhos que estão aí na terra. E quem lê e entende, realmente tem uma visão diferente de tudo que acontece. Me parece, não sei se eu estou certo ou errado, eu só pergunto, vocês são os professores. Quando a gente olha para o Apocalipse, parece que ele já dá o fim de tudo, já mostra como vai ser questão de vitória, derrota, é mais ou menos isso, não é? Sim. Em alguns momentos, assim, o Apocalipse ele cria um quadro, né? Ele mostra a história, o que já aconteceu, o momento que nós estamos vivendo e a vitória final. Uma vitória então, ou seja, ele descortina o futuro. Sim. Então é por isso que Satanás não quer que a gente lê. Exato. Então a gente já sabe qual vai ser o resultado dele e de Jesus Cristo. Exato. Essa questão que você falou de descortinar o futuro, é interessante que existem algumas linhas de interpretação do Apocalipse. Vou falar as principais aqui, que é a preterista. Alguns teólogos acreditam que o Apocalipse foi algo que já se cumpriu. Lá no passado. Existe a futurista, que tudo que está escrito aqui ainda está por se cumprir. E a historicista, que é o modo de interpretação que nós adventistas no 7º dia adotamos, que é uma análise da história. Olhando para o Apocalipse, nós analisamos a história e vemos onde ele já se cumpriu, ou o que está se cumprindo e o que está por se cumprir. E sabe qual que é interessante ele falando isso, Elton? Realmente, quando a gente lê o livro do Apocalipse, parece que a gente está lendo o jornal do dia. Exato. Então, quer dizer, o historicista, que é os fatos revelam a história e revelam a profecia, eu acredito que seja o método certo. Porque você vê ali as coisas, elas vão se descortinando, vão abrindo. Você fala,
Parece que o cara está aqui atrás escrevendo. Escreveu hoje, para eu ler daqui a pouco. É interessante, né? Como é o livro do Apocalipse, né? É só um convite aí para os nossos amigos. No link da igreja aí, você entrar lá em playlists, no canal do YouTube, se você entrar em playlists, foram feitas algumas séries aqui na igreja. Bem lembrado, sobre o Apocalipse. No ano passado eu fiz uma. Tá lá as 7 igrejas. O título está lá, as 7 igrejas, onde nós analisamos a parte histórica do Apocalipse até a 7ª igreja. Foi... Não, bem lembrado. Eu tive o privilégio de assistir. A gente só teve um problema ali, que se eu não me engano foi o 9º episódio, o 10º episódio foi... O 10º ou 11º foi o pastor Eduardo quem finalizou. Se eu não me engano, o 9º ou o 10º, ele deu um problema no YouTube e não conseguimos deixar... Não, mas a gente vai ver qual é o tema, você vem repetir aqui para nós. A gente grava, não grava, meninos? Então vamos lá. Olha só. Essa lição, as 3 mensagens angélicas, já começa na primeira lição com uma notícia maravilhosa. Quando abri, eu falei, que fantástico. O tema é: Jesus vence, Satanás perde. E o verso nosso diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que verso é esse, meninos? Que verso maravilhoso. Quem é dragão? Vocês podiam me ajudar só para eu já começar a entender? Vai lá. Quer jogar pro Joel? Pode falar. Quem é dragão? Dragão dá a impressão de uma coisa terrível, né? Dá uma coisa feia. Braba. A gente vê por aí, dragão é uma coisa feia. Então, dragão aqui é o simbolismo de Satanás, né? Ele corresponde a Satanás. Então, a gente vê que ele ficou irado contra a mulher. Aí tem outro. O que é essa mulher? O que é essa mulher? O dragão Satanás ficou irado contra... Que mulher é essa? Né? Vai ter sim, já nós vamos ver, né, na parte de segunda-feira. Já vamos ver. Então é tudo assim, como o Joel já disse. Tudo simbolismo. Simbolismo que a gente acha o significado dele na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Não é em jornal, não é em revistas aí, não é adivinhação, não? Apocalípticas. Jogar um monte de carta de bicho para ver quem não é. Tá. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo ali. Apareceu aquilo lá, eu acho que... Não, a Bíblia é o que vai responder. Então está tudo dentro... Da Bíblia. Ou seja, Apocalipse, Joel, então, pelo que o Elton está falando, João, quando Jesus dá a revelação para João, Jesus já pega de algo conhecido neles, para eles, de acordo com a Bíblia, para dali sair a mensagem, a nova mensagem? Para partir para o desconhecido, isso mesmo. Agora é muito importante o que o Elton falou aqui, porque existem, quando a gente entra, por exemplo, na internet aí, busca alguma coisa sobre Apocalipse, você vai encontrar N interpretações do Apocalipse. Mas tenha em mente que o que revela o Apocalipse são as chaves dadas pela própria Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. A maioria das chaves de interpretação do Apocalipse, elas estão no Antigo Testamento. Agora, olha que interessante. O texto aí diz que o dragão ficou irado. E quando a gente se depara com essa informação, o dragão ficou irado, que dragão, que cenário que é esse? Que Deus está querendo dizer para nós? Aí o que é o dragão? Essa pergunta. Aí lá em Apocalipse, no próprio livro de Apocalipse 12, o Apocalipse responde muita coisa sobre ele mesmo. Isso. Mas em 12, verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão. Novamente repete essa expressão. A antiga serpente. Já começa a revelar alguma coisa. Que se chama Diabo e Satanás. Pronto. Matou a charada? Já tá. Então a gente vai montando esses quebra-cabeça. Eu tenho uma revista lá que tem lá as chaves de interpretações do Apocalipse. Para cada expressão, a revelação é referência bíblica que responde aquilo. As águas, o que são ventos no Apocalipse, o que é igreja, o que é dragão. E aí a gente... E esse trimestre nós vamos entrar nisso, né? Olha, você vai aprender bastante. Eu sou muito curioso. Então eu vou aprender mais ainda. Nossos professores, vocês capricham, tá? Que eu tenho muita dúvida. Então vocês tomam cuidado. Então vamos lá.
o quadro é esse então. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu entendo que, pelo verso, primeiro, estamos numa batalha cruel, é isso? Exato. O inimigo é forte e aparentemente quase invencível? Para nós, sim. Para nós é? Para nós, pra nós? Ele é? Para nós, sim. Outra coisa, me parece que Jesus está do nosso lado, é isso? Exato. E amém. Então peraí, então eu tenho um inimigo e também tenho um ajudador. Um grande ajudador. Um guerreiro comigo. Exato. Outra coisa, a batalha, ela tem dois lados, o Apocalipse mostra. E eu não sei, me parece que Apocalipse fala que eu escolho o lado, é isso? Exato. Não existe neutralidade. Não? Em cima do muro? Não existe. Ih, Eliakim, tu desce daí. Eu não sei se eu te contei a guerra. Vai lá. Aqui já a história de um rapaz que ele estava na guerra lá, estourou a guerra e ele não queria ficar do lado de ninguém. Não sei se eu já contei essa história. Não, aqui. mas tudo é aprendizado. Aí ele não queria ficar nem do lado do exército verde, nem do lado do exército vermelho. E em forma de protesto, ele vestiu uma calça vermelha e uma camisa verde. E ficou lá no meio. Não, você não contou que não. Aí o exército que era de vermelho atirou na camisa verde. E o exército de verde atirou na calça vermelha. Morreu. Não deu jeito. Ou seja, neutralidade é tiro de tudo quanto é lado. Não escolher um lado já é uma escolha, entendeu? É bom saber disso. Olha, você aí, olha, não escolher o lado já é uma escolha. Então vamos sempre escolher o lado certo. Vamos lá. Vamos começar agora a desenvolver o livro do Apocalipse e mais a lição dessa semana. Cristo vence, Satanás perde. Me parece, não sei se eu estou aqui me enganado, que teve batalha num lugar que não era terra, é isso mesmo? O texto diz, como é que diz lá? Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes, dragão e os seus anjos, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é o que você falou antes, né? A antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Me explica esse negócio aqui. Nós temos uma guerra agora que é aqui. Uma guerra que incrivelmente começou aonde? No céu, né? Que tudo era perfeito. E aí Paulo chama isso de mistério da iniquidade. É esse aqui que ele fala? Porque não dá para entender como um anjo de luz que vivia ao lado de Deus, refletia a luz de Deus, se rebela contra Deus. Lá no céu, um anjo perfeito. Isso é um mistério. Nem podemos tentar justificar ou tentar falar foi isso ou foi aquilo, porque não tem como justificar. Não tem. E diz que quando você justifica pecado, você dá razão para ele existir. Exato. É isso, Joel? Eu até anotei essa frase aqui na minha lição aqui. Justamente isso. Não há como explicar o mal. Tentar explicá-lo seria dar razão para a sua existência. Eu chutei a frase, você já falou ela. Por isso que é bom falar com gente culta, né? Pois é, outro nível. Vai lá, já continua. Eu gostaria de indicar aqui para os nossos amigos, se você quer entender de uma forma muito clara, explicado por alguém que teve uma mente assim maravilhosa, o que é e por que assim, essa questão desse episódio, por que existe o mal. O primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas. Esse livro a gente tem na internet, você pode baixar ele lá online. Leia o primeiro capítulo. E assim, eu fiquei maravilhado quando eu vi essa abordagem desse episódio aqui. O mal ele surge no ambiente perfeito e no coração de uma criatura perfeita. Então não há explicação realmente para ele. E o mais interessante que a gente tem que prestar muita atenção, que se surge no coração de um ser perfeito, imagina no meu coração. Como eu tenho que vigiar. E como, pelo que eu estou percebendo aqui, há uma batalha no céu e de repente a batalha vem para a terra. Certo? Então, ou seja, se lá no céu o negócio foi feio, Miguel aqui é a pessoa de Cristo. Nós cremos que Miguel é a pessoa de Cristo.
Miguel quer dizer quem é como Deus? Uma pergunta, né? Ou seja, desafiando Satanás. Ele queria ser igual a Deus, é isso? Exato. Deus chega com o nome Miguel e fala, quem que é como Deus? Ou seja, o cuidado que eu tenho que ter, porque eu sou imperfeito. Imagina para eu ficar cobiçando ser algo que eu não sou e cair em pecado, Joel. Elton, imagina. Pois é. E a consequência é terrível, né? E quantos querem ser igual a Deus, né? Isso, Lúcifer quis ser lá no céu e não teve jeito. A gente sabe que Deus tentou de todas as formas fazer com que ele mudasse de ideia, né? Mas ele trouxe isso aqui para nós, para a Terra, quando Adão e Eva caíram e o ser humano se tornou, né, pecador. A gente tem essa vontade, né, de ser superior, de ser melhor, de ser exaltado, ser glorificado, ter isso, ter aquilo, ter poder para parecer ser igual a Deus. Né? Quantas pessoas matam, roubam, fazem coisas terríveis para ter o quê? Poder, né? E Satanás trouxe isso para o coração do ser humano. E a gente vê que só Jesus pode libertar. E quem não tem Cristo vai ter isso no coração. A gente vê isso no trabalho, pessoas competindo, passando... Dentro da própria família, esposo competindo com esposa, esposa competindo com esposo, pai com filho. Começa nas escolas, com as crianças, ensinam competição, quem que é melhor, aquela coisa, né? Você vê que só Jesus pode mudar isso no nosso coração, porque ele venceu. Ele venceu. Ele foi vitorioso. Ele é o vitorioso. Ele venceu a batalha no céu, venceu quando veio aqui, morreu na cruz por nós, para nós podermos alcançar a vitória. A vitória nele. Joel, quando o verso diz, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Isso mostra que tem algo que Deus colocou nos anjos, que também colocou em nós, né? A gente chama de livre o quê? O livre-arbítrio. É difícil, né, para a gente hoje ver todo esse cenário e compreender que um dia isso não existiu. Que não houve... Um dia houve um ambiente perfeito. A batalha, ela se iniciou no céu e foi transportada para onde? Para a terra. Para a terra. Mas ela é travada onde? No nosso coração, né? Nossa mente. E a questão é adoração. A quem nós vamos escolher adorar? Questão de escolha. Deus não poderia ter, ou melhor, ele poderia ter criado seres que o obedecessem automaticamente, né? Mas o governo de Deus, a base do governo de Deus é amor. E o amor não permitiria isso ser dessa forma. Se nós amamos, é porque Deus nos amou. E nós não teríamos capacidade de amar se Deus não tivesse nos amado primeiro. Então, essa base do governo de Deus, que é amor, ela só foi possível porque ele deu o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, nós podemos escolher amar ou não, né? E assim nós descobrimos o que é amor. Porque se nós fôssemos feitos pessoas automáticas, nós não saberíamos o que é o amor. E tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, tem pessoas que acham que é a capacidade de inventar coisas que ainda não foram inventadas, que é contra Deus ou a favor de Deus. E uma coisa que eu aprendi do livre-arbítrio que Deus nos dá é a liberdade da escolha. Os destinos já estão traçados. Satanás perdido com os seus, Cristo salvo com os seus. É isso que eu estou vendo aqui na lição nossa. Então, o que eu tenho de liberdade é escolher para qual grupo eu vou trabalhar. E eu acho isso interessante. Aonde eu escolher, eu vou lutar e trabalhar por aquele grupo. Ou fazendo boas obras, ou fazendo más obras. É mais ou menos isso? No livro Patriarcas e Profetas, é dito lá que essa batalha não foi de um minuto para o outro. Deus deu muito tempo para Satanás poder voltar atrás. E aí ele escolheu dar continuidade a essa rebelião. No princípio ele não sabia nem aonde as ações dele iriam levar ele. E eu acho interessante porque lá nesse livro diz assim, que
de certa forma, Satanás tinha mais poder que Deus. Porque ele usava de outros uma artifícios, estratégia, né? E armas que Deus não poderia usar. Engano, a mentira, Ocultar. o orgulho. Todas essas questões, Deus ele não poderia usar. Então, a princípio, Satanás parecia estar vencendo. E Deus deu tempo para que a obra dele pudesse. E outra coisa que me chama a atenção é quando fala que Miguel e seus anjos. No céu, Jesus se fez anjo para lutar com os anjos. E na terra, Jesus se fez homem para lutar com os homens. Até nós falamos um pouquinho na semana passada, né? Lutero, toda vez que ele falava da obra de Cristo, ele dizia, né, sempre Jesus se escondeu para se revelar. Exato. Por exemplo, assim, anjo é uma criatura. Como um Deus infinito que não cabe no céu ia se relacionar com um anjo? Ele tinha que tomar uma forma. Essa forma é Miguel. Como que ele ia falar com o ser humano? Ele tinha que tomar uma forma. Essa forma é filho do homem. Olha que Deus maravilhoso. E nunca perdendo a divindade, né? Nunca perdendo a divindade. Eu achei muito interessante. E agora, uma coisa que eu achei muito interessante aqui no comentário de Ellen White, ela diz o seguinte: o mundo caído é o campo de batalha do maior conflito que o universo celestial e as potências terrestres já presenciaram. E ela continua aqui dizendo assim: Lúcifer estava envolto em glória, contudo, esse anjo que Deus havia criado e a quem havia confiado poder, passou a desejar ser como Deus. Olha, e ela continua, olha que interessante, livre-arbítrio. Todos são livres para escolher que poder o dominará. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mau, que não possa encontrar libertação em Cristo. Olha que bonito. Você às vezes se olha no espelho e fala assim: nossa Deus, por que eu fiz? Eu mesmo muitas vezes falei: Deus, como eu tive coragem de fazer isso. Mas ninguém caiu tão fundo que a misericórdia de Deus não pode alcançar e nos livrar da mão de quem? De Satanás, né? Ele atacou Cristo, atacou Deus, e agora o que ele faz? Ataca cada um de nós, é isso? Os ataques de Satanás. Como é que é esse negócio, ataque de Satanás? O primeiro ataque foi revelado lá no Éden, não foi? Quando ele Pergunta veio para ele aí, ó. Vocês dois me ajudam aí. Apocalipse 12, ele é bem no centro do livro, né? Ele faz ligação do princípio ali do livro e o final. E ele é muito importante nós entendermos que a gente vê os ataques de Satanás, o ataque começou aonde? No céu, que nós vimos. E agora, Apocalipse 12 revela o ataque também aqui na terra. E o primeiro ataque que a gente vê assim, revelado ali em Apocalipse é com relação a Jesus. Isso. Quando era neném, né? Que foi Herodes, né? Mandou matar as crianças lá, querendo... Quem estava por trás disso? Satanás. Querendo impedir Jesus, quando era neném. Depois a gente vê o ataque ao quê? A Idade Média, ao povo de Deus. Revelado também em 1260 anos, né? Que a gente vai ver. E depois a gente vê o ataque final ao povo no tempo do fim. Da última mensagem, né? Das 3 mensagens, Angélica, ele está irado. As 3 mensagens. Ele está irado contra quem? Principalmente contra quem? Aquele que guarda o mandamento e tem que testemunho Jesus, né? E a fé em Jesus. Então, assim, ele está irado contra o povo de Deus, né? As criaturas, todos são amados. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, todos. Então ele está querendo destruir a todos. Satanás querendo destruir a todos. Joel, eu acho muito interessante que a coisa mais preciosa que a gente tem, nós que somos pais, né? São o quê? Tirando a esposa nossa. Os nossos filhos. Os nossos filhos, né? Você já imaginou alguém querendo vir roubar os teus filhos? O que você faz para salvar um filho seu? A gente dá a vida, né? A gente chega ao limite que um ser humano pode chegar, que é dar a vida, a própria vida.
E o que Satanás está fazendo, né, com os filhos de Deus, né? E assim, Satanás ele sempre ficou irado. A gente estudou em outras lições aí que ele desejou para ele, por exemplo, ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, né? Mas essa semelhança não era de caráter e sim de poder. Isso, bem então, lembrado. ele almejou a glória que era de Cristo. Ele invejou o lugar de Cristo. Não conseguindo isso, o maior inimigo dele é Cristo. E a forma dele atingir a Cristo, a melhor forma dele, vamos dizer assim, atingir a Cristo, ferir a Cristo, é indo atrás dos seus filhos. Sabe o que isso faz me lembrar? Uma vez eu fui ver quando aquele negócio tem essa fotografia, álbum. Eu fui ver um álbum de fotografia. Eu achei muito interessante que quando eu passava o álbum de fotografia, sempre tinha um rosto de alguém cortado. Sempre. Eu perguntei para você, por que esse rosto aí está cortado? Ah, não. Isso aí é meu ex. Mas por que você não tirou? Eu falei, não, porque o meu filho está aí, eu só tirei o rosto dele. Os meus filhos estão aí junto. Então eu tirei o rosto. Ou seja, nós somos a semelhança de quem? De Deus. Deus, quando criou o ser humano, fez fazer um homem a sua imagem, a sua semelhança. Existe alguma coisa pior para nós? Imagina só, você pega bonitão, bota foto, né, dos seus filhos ali na rua, né, que você ama tanto. Aí eu passo, porque não é os meus filhos, e rasgo o rosto deles. Destruo. Como é que vai ficar o pai? E assim, aproveitando essa ilustração, muitas vezes, isso aí acontece muitas vezes comigo, quando a gente olha para os efeitos do pecado no mundo e tenta, assim, só de uma forma bem supérflua, tentar entender como que Deus enxerga os seus filhos hoje. Às vezes eu estou andando sem a gente ver pessoas com deficiência física que foi causada pelo efeito do pecado. A gente vê pessoas jogadas na rua, a gente vê assim uma degradação moral do ser humano, degradação física. E aí quando me vem na mente isso, Deus vai restaurar tudo isso. Mas hoje, como é que Deus enxerga isso? E como que o inimigo foi temporariamente vitorioso nessa questão? Agora, também nessa lição que a gente está falando sobre os ataques de Satanás, ali vem alguma simbologia, né, Elton? Tem os símbolos. Quais são os seguintes significados da lição? Dragão quer dizer o que mesmo? Nós já vimos? Satanás. Ou seja, toda vez que eu ver no livro e na lição dragão, eu tenho que saber que é quem? Satanás. Tá. E quando eu vejo mulher? Mulher. O que a mulher representa? A igreja. Igreja. A igreja. Então toda vez que eu ver uma mulher, igreja. Igreja. E Apocalipse, a igreja pura. Apocalipse tem duas igrejas, isso que eu ia falar, né? Uma vestida de escarlata, que é a igreja pecadora, corrompida. E a vestida de branco é a igreja de Cristo, a pura. Isso, Filho do homem. O que quer dizer filho do homem? Jesus. E cetro de ferro? Cetro de ferro, Joel. É um reino... o cetro indicava ali, poder, né? O poder era, por exemplo, o cetro estava na mão de quem? Do rei. E sendo de ferro é a perpetuidade, né? Um reino eterno, algo consistente, algo que permanece. Aí me faz voltar. Um reino que permanece. Para a estátua de Daniel, você lembra? Sim. Que tinha uma perna de ferro que esmiuçava tudo. Então, cetro de ferro é um reino, é um poder vitorioso em tudo. Muito forte. Que permanece. Olha que interessante. Hoje nós estamos aprendendo os primeiros símbolos, certo? Tudo. Para chegar lá, vamos ver se é 13º, para eu não falar besteira esse trimestre, né? Aqui. Esse é 13º. É 13º, esse tem. Eu estou no lugar errado. São aqui. 13. Esse aqui no 13º nós vamos estar 100%. Ok? Tem uma outra coisa também que eu achei muito legal, que é aqui, que vê, Satanás levou consigo a terça parte dos anjos, desviaram-se do Pai e do seu Filho e uniram-se ao instigador da rebelião. Tendo esses fatos diante de nós, cumpre-nos agir com maior cautela. Uma coisa é ler e ensinar a Bíblia, outra coisa é ter pela prática enxertado em nós o caráter, e no nosso caráter
o princípio vivificador e santificador da palavra. Ou seja, quero vencer essa batalha, quero ficar protegido dos ataques de Satanás, é fazer da Bíblia o nosso escudo. E Paulo fala sobre isso, né? Fala. A palavra de Deus como nosso escudo. Essa lição, ela automaticamente, não sei com vocês, né? Isso é interessante, a lição leva cada um de nós para um lado, a gente junta tudo, bate no liquidificador e sai. E vai sair uma vitamina. Mas automaticamente ela me levou a enxergar a necessidade da justificação pela fé. Por quê? Explica para os nossos amigos o que é justificação pela fé. Vamos lá. A justificação pela fé é nós aceitarmos o sacrifício de Cristo em nosso favor, perdoando os nossos pecados. Pela fé, eu aceito esse sacrifício. E diante de Deus, ao aceitar esse sacrifício, eu sou justificado. E que justiça? Minha? Não. A justiça de Cristo é imputada sobre mim. Então, o perdão de Cristo me dá a limpeza. A limpeza dos pecados. E Deus agora, quando Ele olha para mim, Ele não vê a minha injustiça, mas a justiça de Cristo. Isso é muito bom. E isso não acontece uma vez só na nossa vida. Porque nós somos pecadores e pecamos constantemente. Precisamos aprender a lidar com isso. Como o Eliakim disse uma vez, o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente. Não pode ser uma constância. O que o Eliakim ali do nosso... A única vez que ele pregou na igreja nosso que eu vi, vice-diretor, ele disse essa pérola lá que eu guardo comigo mas até ele hoje. Ele não prega mais, ó, vocês estão em casa, ó, vou Ele xingar não ele quer? aqui, porque ele é sem vergonha, porque prega bem. Ali, ó, eu tenho o Drummond também que eu tô cobrando dele, gosto de ver ele tocar um violão, faz tempo que eu não vejo ele no violão. Um dia eu vou trazer eles aqui para fazer uma abertura Vamos sim. Ele aqui ainda vai cantar ainda para nós, fechado? Pronto, fechado. Continua lá. E então, assim, eu automaticamente eu vi que essa lição está me dizendo o seguinte: existe um ser poderoso no universo que se rebelou contra Deus. Ele e os seus adeptos, eles foram expulsos de lá e encontraram vitória, entre aspas, aqui na Terra. E hoje eles estão aqui, né, exercendo a sua obra. O alvo são os filhos de Deus. Porque Deus ele não tem como mexer com Deus, né? Então somos nós mesmos. A Bíblia diz que ele é enganador e acusador. Ele nos engana, nos leva ao pecado para nos acusar diante de Deus. De Deus, né? E ele coloca a nossa, às vezes nós sentimos essa acusação na nossa vida quando nós pecamos. Quanto mais nós buscamos servir a Deus e entregar a nossa vida a Deus, mais lutas nós teremos. E quando nós erramos, o peso do pecado recai sobre nós. E muitas pessoas, Jefferson, isso eu acho que todos nós precisamos entender que a Bíblia constantemente nos convida a ir até Jesus. Ele perdoa, Ele é Pai, Ele nos chama de Filho, Ele é o nosso advogado, Ele está pronto, Ele morreu em nosso lugar. Nós precisamos tornar isso, interiorizar isso na nossa vida. Por quê? Porque no momento de desespero, nós encontraremos perdão e esperança em Jesus. Pecar, como diz uma frase, né, aí, antiga, que a derrota não é porque você caiu, mas porque você não se levantou. O problema é permanecer em queda, né? E a justificação pela fé é isso, é a oportunidade constante que Deus nos dá de encontrar o perdão, sentir o perdão, viver o perdão, sentir o perdão na nossa vida, para nos dar o quê? Força para continuar. Então eu posso dizer que tudo isso que você falou tem a ver com a lição de terça-feira. Aceitando a vitória de Cristo. Sim, com certeza. Porque eu vejo assim que às vezes a gente tem uma dificuldade. Tem uma música que Felipe Valente escreveu ela, e ela tem uma frase assim, que essa frase ela pernoteia muitas coisas às vezes quando a gente quer cambiar com Deus. Que é o seguinte: a coisa mais difícil que o ser humano tem é de aceitar que é de graça. Uhum. Não é isso, Elton? Parece que quando você verdade. paga qualquer coisa, ou você vai de joelho numa escadaria, ou você devolve um dízimo alto, uma oferta alta, parece que aquilo te traz o conforto. Alívio de consciência. Não é? E na realidade o que o Joel falou, que a lição está tentando falar, que eu tenho que aceitar é Cristo, a vitória dele, e não as minhas pretensas, entre aspas, vitórias. Exato. E a questão da graça dá a impressão que é uma coisa sem valor, né? Que de graça às vezes as pessoas não dão valor.
Mas essa graça custou um preço muito alto. Muito, né? Custou o preço do sangue de Jesus, o sofrimento dele lá na cruz. Então, assim, quando eu decido que nós temos liberdade, quando eu decido pecar porque eu gosto de pecar, eu estou ferindo Jesus novamente. Porque ele morreu por mim, ele me ama. E eu estou declarando, não, para mim isso não tem valor nenhum. E agora, quando eu entendo o que é a graça, como eu já disse, aí a minha vida é transformada. Aí eu dou valor no que Jesus fez por mim. Amém. E Jesus me conhece a todos nós. Ele sabe o que é o ponto fraco que eu tenho. E se eu buscar ele diariamente, é o que nós estamos falando toda vez aqui, tem que buscar Jesus todos os dias. Aí minha vida vai sendo transformada, eu vou conseguindo poder para vencer aquilo que ofende, que traz tristeza ao coração de Jesus, pelo sacrifício que ele fez por mim. Tem uma outra frente que o inimigo trabalha, a gente estava conversando na classe bíblica essa semana, inclusive eu gostaria de estender um convite para todos aí, dia de domingo aqui na Escola Adventista, na Unidade 1. Aqui Nós onde fica a igreja mesmo, né? Isso, a igreja, nós temos a igreja e a escola aqui na rua Mário Moraes, número 220. Número 220. Parque Boa Vista, Varginha, Minas Gerais. Isso. Aqui nós temos a igreja e a escola adventista, o colégio adventista, a unidade 1 do colégio adventista. Aos domingos, às 18 horas, nós temos aqui, sabe o que, Jefferson? Uma classe bíblica. Mas você acha que eu não sei? Numa das salas aqui da escola. O povo fofoca, diz que é a coisa mais gostosa. Que às vezes eu viajo muito, não dá, mas diz que é a coisa mais deliciosa essa classe bíblica. E eu queria estender o convite, se você tem vontade de estudar a Bíblia, é um ambiente gostoso, a gente aqui não tem aquela formalidade, é um ambiente gostoso, a gente ali conversa, a gente escreve com lápis, a gente aprende, nós aprendemos juntos ali. E nessa semana nós estávamos falando sobre uma outra frente que o inimigo usa. Por um lado, ele massacra às vezes as pessoas quando pecam e muitos não conseguem lidar com essa situação do pecado na sua vida e abandonam os caminhos de Deus, deixam às vezes a igreja e caem profundamente, e desanimam e caem profundamente. Essa é uma frente. A outra frente que o inimigo usa vem de uma frase que veio aí uma herança da reforma aí, que foi uma compreensão errada. Que ela se baseia lá em Romanos 8:1, quando diz assim: aqueles que estão em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E muitas pessoas pregam hoje que quando você aceita Cristo, o perdão ele é de uma vez por todas. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Eu quero essa daí. Isso é um perigo também na nossa vida. É o inimigo trabalhando no engano. Não é bíblico. Porque a Bíblia sempre nos chama a ser uma nova criatura, ao arrependimento. Mas se olhar o verso áureo, o verso para memorizar, lá ela fala, os que guardam os mandamentos de Deus. Guardar quer dizer obediência. É isso? Obediência por amor, gratidão. Tem que fazer a nossa parte. Não para ser salvo, porque nós somos salvos em Cristo, mas por sermos... Mas alguém já falou para você assim, uma vez salvo para sempre? Uhum. Para mim já me falaram isso. Uma vez salvo para sempre. É um engano satânico. Eu aceitei a Jesus, recebi a graça, fui justificado pela fé, estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. E não é assim, né? Com certeza não. Agora, na parte de quarta-feira, vem falando da mulher. Na Bíblia, nós já vimos na parte de segunda que mulher quer dizer igreja. Nós estamos falando sobre salvação, nós falamos sobre a questão de aceitar Cristo como sendo a nossa vitória, certo? E nós vimos que Satanás ele tem a preocupação de fazer guerra contra os filhos de Deus, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé ou o testemunho de Cristo. E o interessante é que nessa lição, vem falando de a mulher no deserto. Como o Elton falou, nosso professor Elton, mulher significa igreja. Então quer dizer que a gente tem uma igreja no deserto aqui no quadro, há um quadro de uma época em que a igreja ficou fugindo para o deserto, é isso? Exato. Porque é uma época em que o povo de Deus foi muito perseguido e não tinha liberdade. Se não seguisse o que a falsa igreja pregava, era morto, era torturado, eram feitas coisas terríveis. Aí o que Deus fez para socorrer a igreja?
tirou ela de um lugar e colocou num lugar para ela ter ali liberdade de cultuar, de adorar a Deus com liberdade. Azar é dele porque ele que deu o Apocalipse na igreja, não foi? Então eu vou fazer perguntas difíceis para ele agora. Pode, Elton? Pode. Me parece que tem alguma simbologia essa questão de deserto, águas na Bíblia, no Apocalipse. É isso? Sim. As águas são multidões, né? E desertos seriam regiões mais afastadas, a figura do deserto mesmo, mas um lugar onde Deus cuidaria da sua igreja, nesse contexto aqui. Então, quando a mulher foge para o deserto, ela sai de um lugar onde ela é bem perseguida, porque há muitas pessoas atrás dela, e foge para um lugar mais calmo, mais tranquilo, é isso? Com poucos habitantes, né? Era um lugar assim que não tinha... Foi descoberto, né? Depois tinha então, o velho mundo e o novo mundo. É, né? Isso que eu ia perguntar. Então tem alguma coisa a ver com a saída dos cristãos da Europa e a vinda para os Estados Unidos? Também. Exato. Ah, é isso? Eu já escutei você pregando sobre isso. Agora, algo muito interessante nesse texto aqui, a gente está estudando o quê? De um inimigo poderoso. Esse inimigo está em nosso meio e nós somos um alvo. Nós vimos que Deus proveu o meio para a vitória, que foi o sacrifício de Cristo, que nos justifica do pecado. Agora, a lição ela continua mostrando que Deus cuida do seu povo. Deus não apenas providenciou meios, mas Deus ele se preocupa em estar com o seu povo. Hoje eu vou indicar um monte de livro aqui, tá? Já indiquei 1, 2, vou indicar mais. Vai lá. O livro Grande Conflito, no capítulo 4, o capítulo é Um Povo que Difunde Luz. Ali vai contar a história de como Deus preservou a igreja dele durante 1260 anos. Aí, acredito que a lição ela vai avançar aí no trimestre e trabalhar um pouco dessas questões de símbolos proféticos. Mas espera aí agora, você vai ter que explicar também. Na lição está falando 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses. É isso que dá a mesma coisa que se somar por 30? Vamos lá. O ano religioso na antiguidade ele era composto de 360 dias. Então, quando essa expressão um tempo, ela se refere a um ano. Tempos? De 360 dias. Tá. 2 tempos, 2 anos de 360 dias. Então seria 2 anos mais 3 anos. Mais 1 ano, 3 anos. E metade de um tempo... Ah, entendi. Então seriam 3 anos e meio de 360 dias. Que multiplicando daria... 1260 dias. Que é o mesmo 1260 dias da profecia. 42 meses também são 3 anos e meio. Interessante. 1260 dias... 1200 um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, todos eles têm o mesmo significado, 1260 dias. Que então, segundo Números 14:34 e Ezequiel de 4 a 6, essa interpretação ela não é literal, ela é simbólica, de 1260 dias. A interpretação profética correta seria um dia para cada te dei um dia para cada ano. Quando Deus deu essa sentença lá no deserto, conforme vocês espiaram a terra durante 40 dias, vocês vaguearão pelo deserto durante 40 anos. Esse princípio ele se aplica nesses tempos proféticos. Então, 1260 dias, ou todas essas formas de tempo aí, elas se referem a 1260 anos. Hoje pode parecer uma doideira nossa falar isso aqui. E quando eu vim para a igreja, eu achei que essa compreensão ela era de particularidade da igreja adventista. Mas sabe o que eu descobri? Tem um livro que chama O Grande Movimento Adventista. Ele foi escrito em 1905. E o autor, ele viveu ali o período profético da igreja, e nessa época existiam muitos teólogos, mas muitos, antes da igreja adventista adotar a interpretação de um dia para cada ano, muitos teólogos da época, eles interpretavam essa profecia dessa forma. Né? Agora, o que aconteceu que hoje ninguém mais fala sobre isso? Por que se perdeu essa visão
do tempo profético. Não, e assim, o que eu acho interessante é que nós somos a única igreja que falamos desse tempo profético que faz parte das 2.300 tardes e manhãs também, né? Isso, nós herdamos isso de outras denominações que se perderam, deixaram de falar sobre isso. E quando nós analisamos a história acontecendo, a nossa fé, o que acontece com ela? Ela aumenta. Se fortalece. E o mais interessante é o seguinte, se você pegar 538, quando começou a ascensão papal, e colocar os 1.260 dias, você vai chegar bem certinho com a queda do Papa, onde termina um período onde a Igreja Católica Apostólica Romana, ela determinava, ela colocava reis e tirava reis, mandava matar, falava isso vai viver, né? Então a gente começa a compreender mais esse período das 1.260 anos. Agora o que eu acho interessante... 1798. Isso. É o período 538 a 1798. Então, isso está na história, viu, Gerson? Não, isso é histórico. Isso não é da nossa boca, não. Qualquer livro de história vai falar sobre nós isso. Nós somos historicistas. Yes. Então, veja só. Mas tem algo nessa lição que me chamou muita atenção, Elton. Está lá, no último parágrafo quase da lição. Satanás foi tirado do céu. Nós sofremos ataque de Deus. Lembra que nós falamos? Ele vai guerrear contra os filhos de Deus. E foi aqui, em particular aqui, guerrear contra a igreja. Mas ali fala que Deus tinha um lugar preparado para a igreja onde? No deserto. Eu acho isso assim, tão impressionante que Satanás ele se dá tão mal, que toda vez que ele vai contra, Deus já tem um salvamento? Pronto, é isso? Uhum. Toda ação de Satanás tem uma ação de Deus que destrói tudo o que ele faz. E assim, ele perdeu a batalha no céu, perdeu aqui na terra, quando Jesus morreu na cruz, e quando Jesus voltar, ele vai perder definitivamente. Mas eu acho que impressionante é o quê? Que tudo isso está se cumprindo fielmente. Toda essa profecia. Então, assim, é um estudo que tem que ser feito mais aprofundado um pouco. Mas a gente tem aqui vai ter vamos dizer assim, uma pitadinha do que acontece. Hoje né? é só a abertura, né? Então, assim, igual o Joel já falou, existe muito estudo, livros, existem programas que já passaram aqui na igreja que falam sobre isso. E se estudar com profundidade, você vai entender o que está acontecendo. Né? E que é o principal, quem que vence no final? Jesus. Muito chique isso. É a mesma coisa você pegar um livro que tá lá o mocinho, o bandido brigando, mas você vai lá no finalzinho e lê lá, vê que o mocinho e o bandido parece sempre tá ganhando, né? Sempre tá ganhando, e o mocinho só apanhando, mas no final quem ganha é o que acontece no livro de Apocalipse. E nós, esse mundo, nós passamos por aflições. Quem segue a Jesus e acha que não vai ter problema, vai, porque quem está irado contra nós é quem? É Satanás. Mas quem está do nosso lado é Cristo. Que está vencendo sempre. Ele sempre está vencendo. E tem algo que eu achei muito interessante, assim, ó. Quer ver, ó? Onde Deus lhe havia preparado um lugar. Primeiro. Segundo, a terra socorreu a mulher. Para você e para mim, o que eu aprendo desse texto aqui na parte da mulher e o deserto é o seguinte: nós muitas vezes, Satanás nos colocará no deserto. O deserto é árido, é quente, não tem água, às vezes de noite é frio e a gente se sente abandonada. O que aprendemos com essa lição é que Deus ele não tira de nós o deserto, não. Ele prepara um lugar para nós, no nosso deserto. Achei essa lição de quarta-feira chique demais, chique. Você pode falar? Não, e você vê na Bíblia a história dos homens e mulheres de Deus. Foi fácil a vida deles? Não. Não foi fácil. Mas você vê eles falando da esperança em Cristo Jesus e como Cristo fortalecia eles. Olha que, posso ler Paulo? Vai lá. 2 Coríntios 4, 17, 18. Olha o que ele fala. Paulo, como nós já vimos na lição da semana passada, como ele passou por dificuldades, né? E ele falando aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, as tribulações, dificuldades que nós passamos, que você pode estar passando aí, tem um propósito de levar o quê? A glória. E ele continua falando aqui, ó, acima de toda comparação, não atentando nas coisas
nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, que não se veem são eternas. O que é eterno para nós? É Cristo. Olharmos para quem? Para Jesus. O livro do ano aí, da Igreja Adventista vai estar trabalhando com o livro Grande Conflito, no Impacto Esperança, durante 2 anos. Aqui, para informação para a cidade de Varginha, é que nós vamos distribuir cerca de 70 mil livros, mais ou menos, aqui em Varginha. Vamos A ter que nossa trabalhar, intenção hein? é que cada lar receba um livro Grande Conflito, e é fantástico. É fantástico. Agora, se você pegar o livro Grande Conflito, vá lá no capítulo 4, Um Povo que Difunde Luz, e você vai encontrar lá a história do povo dos valdenses, que preservou a palavra de Deus durante as perseguições em lugares. Eles habitavam em lugares desertos, mas eles transportavam a palavra de Deus para os grandes centros. Leiam lá. Esse povo, ele foi perseguido, eles foram perseguidos, foram mortos, torturados. Mas Deus estava o quê? Cuidando deles. A derrota foi aparente, mas Deus estava cuidando deles. Como é que João Batista morreu? Sem cabeça, né? Perdeu a cabeça. Mas né? Deus estava cuidando dele. Então às vezes a gente não vai conseguir entender a forma Mas de uma Deus. coisa vai ser interessante, né? Satanás, quando vê a vitória final do povo de Deus e ele derrotado, isso não vai ter preço. Eu fico imaginando essa inveja que ele tem de nós. O 5º selo lá é o clamor dos que morreram em favor dos momentos dos 1260 anos. Os mártires dos 1260 anos. 5º selo do Apocalipse. Você quer ser vitorioso em Cristo? Olha só que tem aqui, mensagem para nós no Profetas e Reis. Ó. A presença de Deus é assegurada ao cristão. Essa rocha da fé é viva presença de Deus. O mais fraco pode confiar nele. Os que se consideram mais fortes podem se tornar fraquíssimo, a menos que confie em Cristo como sua eficiência, seu merecimento. Essa rocha, Cristo, sobre a qual podemos construir com muito êxito. Amém. Maravilha, né? Amém. E para nós, assim, fecharmos com chave de ouro a nossa abertura, a lição termina dizendo o seguinte: então, Satanás brigou com Cristo, Satanás brigou com a mulher, e agora Satanás está brigando contra o remanescente. O bicho brigão. O bicho encrenqueiro. O que é remanescente? Ó, para você entender direitinho, para estudar legal a lição, tá? Então, mulher é a igreja, Satanás, dragão, é o mal, Cristo, o bem, e agora o remanescente. Quem é o remanescente? O que quer dizer remanescente? Então, o que fala Apocalipse 12, 17, né? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. 14, 12 fala que tem a fé em Jesus. Cristo. O que é o remanescente? Guarda os mandamentos, mas por amor a Cristo Jesus. Uma vez eu escutei o pessoal falar que remanescente é como se fosse uma sobra de alguma coisa, é isso? É um resquício, um restante, né? É pouca coisa? É coincidência ou é pouca gente que guarda o mandamento de Deus? Muita gente fala em Jesus, já viu? Ergue a mãozinha, vira olhinho, e faz coisa, e canta. Não é assim? Mas quando chega na hora de obedecer... Não obedece. Então esse texto está certo. Remanescente. Nunca... É assim, a gente vê assim, o que é o temor ao Senhor? Adorar ao Senhor. É obedecer a Deus. Tem gente que fala, eu vou lá na igreja, adoro, igual você falou, mas não está guardando os mandamentos de Deus, não está fazendo a vontade de Deus. Obedecer a Deus é mais importante que sacrificar, como diz lá naquele episódio lá, né, do rei lá Israel. Obedecer é melhor do que? Então, se eu vou para a igreja, se eu estou adorando a Deus, mas não estou obedecendo aos mandamentos, o que Deus quer, não tem valor nenhum. Eu estou na mão do inimigo, né? inimigo. Fazendo coisa certa com motivos errados. Mas a Bíblia fala que lá fora tem um povo de Deus que está fazendo. Deus ama demais, né? E que vai ouvir essa mensagem e vai vir para a verdade. Então, peraí. As 3 mensagens angélicas é um povo remanescente.
a igreja do deserto, pregando uma mensagem para todo mundo se converter para Jesus? A gente vai acompanhar que essa igreja, depois que ela sai do deserto, ela vem ganhando luz novamente, né? Ela vai recebendo luz e a compreensão dessa luz que ela recebe, ela tem que dar de forma urgente. E aí entra as mensagens: temer a Deus, né? E dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Do seu juízo. Essa é a emergência das 3 mensagens angélicas. O juízo de Deus. Que interessante. Então essa lição vai ser uma lição fantástica. Maravilhosa. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para completar, mas eu tenho. Mas quer hoje ou você quer durante a semana? Não, eu quero falar agora. Então fala já. Eu quero falar agora porque é o seguinte, nós estamos falando aqui do remanescente. O inimigo, ele se irou contra quem? Contra o remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E agora eu quero falar de uma forma bem franca, tirando politicamente correto, o que aconteceu com o mundo cristão em relação aos mandamentos de Deus? A lei de Deus hoje, ela tem sido desprezada por quem deveria estar anunciando. E quando nós fazemos um processo de eliminação, vamos por processo de eliminação, certo? Qual que é a importância dos 10 mandamentos hoje? Vamos lá. Não matarás está em vigor? Eles dizem que sim. Ótimo. Então sobrou 9, certo? Aí a gente pega lá, não furtarás está em vigor? Eles dizem que sim. Então a gente eliminou mais um. Então o povo está guardando os mandamentos. E aí a gente pega lá, não cobiçar as coisas do próximo. Ainda mais se o próximo for eles dizem que sim. Não adulterar. Se a mulher for honrar dele, pai ele diz e mãe. que sim. Isso. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Sim. Então, quando a gente pega os 10 mandamentos e faz um processo de eliminação, tudo está sendo aceito. Mas quando nós chegamos no mandamento do sábado, o que acontece com ele? Não, isso não está certo. Foi pregado na cruz. Agora, numa sinceridade mesmo. Você já perguntou para o seu pastor por que o sábado não deve ser guardado? Você já reparou que na maioria das vezes as respostas são evasivas e não são convincentes? Você já reparou que as respostas não são bíblicas? Não é abrindo a Bíblia que as pessoas recebem as respostas? Por quê? A Bíblia diz que o inimigo está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. E assim, nós temos que parar com essa ideia de achar que o sábado foi algo para os judeus, algo que é da lei de Moisés. Adventista guarda o sábado porque ele está lá no passado, porque ele... Vamos parar com isso, vamos ser realistas. Por que você guarda o sábado? Por que eu guardo o sábado? Por que o adventista se priva de tantas coisas, com tantas dificuldades para guardar o sábado? Eu guardo porque Deus mandou. E se Ele mandou, eu guardo. Nós temos um porquê. Isso que é interessante. Lá em Êxodo 20 diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, certo? Nesse dia você não vai fazer o quê? Não farás para ti nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teus filhos, nem o estrangeiro da porta, nem o gado, né? Nem o teu animal e tal. Esses são os nãos que vão acompanhando, lá em Êxodo, certo? Mas aí vem o porquê de guardar o sábado. Isso aqui são as ordens que Deus está dando. Aí ele dá o porquê. Por que eu guardo o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. Mas no 7º dia Deus descansou de toda a obra que como Criador Ele fizera. Então a gente precisa ser bem realista nessa questão do sábado. Muitas pessoas estão sendo, sim, enganadas por pastores e elas recebem respostas evasivas e mentirosas. Eu preciso falar isso. Nós vamos ter até uma lição falando bem sobre isso, né? Que nós vamos pegar, vamos puxar bem a orelha, ó. Qual que é a minha preocupação? Elton, acha aí Tiago 2, 10 e 11 para mim, por favor. Outro texto lá em Deuteronômio, eu só vou citar, tá? Em Deuteronômio diz assim, se eu não me engano, no capítulo 5. Deuteronômio 5? Se eu não me engano, é capítulo 5. Não, eu vou citar. Diz assim que nós devemos guardar o sábado quando há a repetição dos 10 mandamentos, porque Deus nos livrou, porque Deus havia libertado o povo do Egito. Então, guardar o sábado não é para descansarmos. Guardar o sábado é um reconhecimento que Deus é criador
e que Deus é libertador. É por isso que eu guardo o sábado. E se eu não guardar o sábado, no contexto dos 10 mandamentos, que diz para eu não roubar, não mentir, não matar, não trair, o que acontece, Elton? Em Tiago 2, versos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, para Deus, 10 menos 1 é igual a quanto? 9? É 0. É 0. Então, existem pessoas, sim, que estão sendo enganadas. Existem algumas que não, mas existem pessoas que estão sendo enganadas, porque o sábado ele é vigente, ele faz parte dos 10 mandamentos. E quando nós rejeitamos ele, nós rejeitamos toda a lei de Deus automaticamente. Bem Felizmente lembrado. Eu tenho que dizer isso, Não, porque é não, uma felizmente verdade. não. A lição é que você já foi mais direto, né? A lição ela vai levando a gente, vai até chegar ao clímax, né? Que é a mensagem que o Joel já abriu, escancarou para nós hoje, né? Mas o que a gente tem que entender? Que Cristo é o nosso vencedor. Amém. Ele já venceu Satanás. E ele vai estar junto com o remanescente. Amém. O que a gente tem que entender é que Deus te ama demais. Ele tem um carinho demais por você. Agora, o amor de Deus não vai fazer de conta que você não é desobediente se você for desobediente. E nós vamos, durante esse trimestre, a mensagem, o Joel está apelando porque essa mensagem, as 3 mensagens angélicas, pelo que eu entendi que vocês dois explicaram, contém tudo isso, né? Deus como nosso Criador, Deus como nosso autor da fé e como nosso Salvador. É isso? Exato. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para os nossos amigos hoje, Elton? Posso ler a passagem de Daniel 12? Pode. Tem tudo a ver com o Apocalipse, né? 12, 1 fala assim: e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Mas Deus irá salvar o teu povo. Ou seja, aqui fala que vai ter um tempo de angústia por causa da transgressão da lei de Deus. Vai ter um tempo de angústia como nunca houve, vai ser nesse tempo do fim. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Mas quem vai se levantar? Miguel, né? Miguel, Jesus. O mesmo Miguel que lutou contra lá no céu, derrotou Satanás. Ou seja, Satanás é derrotado Sempre. em todos os lugares. Porque Miguel é vitorioso. E ele só é vitorioso em mim se eu permitir. Joel. A mensagem principal que ficou da lição para mim, eu gostaria de deixar como mensagem final, é nós entendermos o que é graça na minha vida. A justificação pela fé. O ato que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos nos assegurar a esse, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, aos desânimos, às pressões espirituais que nós sofremos, nós devemos nos segurar firmes na mão de Jesus. Nas mãos de Jesus. Nós devemos segurar firmes nas mãos de Jesus. Amém. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. É Ele quem vai perdoar os nossos pecados. Ficou mais fácil de entender o verso agora, não ficou? Não ficou mais fácil você entrar na lição e entender o verso áureo? Olha o que diz lá. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Isso quer dizer o remanescente? É, né? Os remanescentes. Sim. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Eu quero finalizar com um texto que eu achei muito legal, lá do teu livro, lá, O Grande Conflito, tá? Página 400. Diz assim: por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar o quê? Meus irmãos. Olha o que Jesus fala para mim e para você. Vocês são meus irmãos. A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. Pode ter certeza. O mesmo Miguel
que derrotou Satanás lá no céu, derrotou Satanás aqui contra o dragão, é o mesmo Miguel que vai vir aqui te proteger quando você gritar para Deus pedindo socorro. Deus, por favor, me ajude. O próprio Deus, na pessoa de Cristo e Espírito Santo, virá ao seu socorro e trará vitória. Sabe por quê? Cristo vence e Satanás perde. Amém. Nunca esqueça disso. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem uma lição que vai ser fantástica para nós. Que possamos adentrar nos segredos da nossa guerra espiritual e que possamos nos tornar vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, é o que nós rogamos em seu nome, Jesus Cristo. Amém. 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 Semana que vem, a segunda lição desse trimestre, que já começou, tá? Tudo novo. Mensagem nova, lição nova e aqui novos comentários, né? Que Deus nos abençoe e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.